E aí galera, beleza? Professor Daniel História, como é que vai? Tudo certinho? Bom, dando seguimento aqui à aula, fiz um videozinho aqui rapidinho para vocês, tá? Só pra gente ver um pouco as questões sobre a Baixa Idade Média. Como vocês já devem ter percebido pela imagem aqui, nós vamos dar continuidade às discussões feitas em sala pelo professor Rubens sobre xadrez e mundo medieval, tudo bem? Então a reflexão principal aqui vem em que sentido? Que as peças do xadrez, apesar de ter sido um jogo que não foi feito na época medieval, nem na Europa, mas que durante o período medieval europeu foi ganhando adaptações à sociedade, relações com a sociedade, acaba sendo um elemento interessante da gente pensar essa relação. Então as peças do xadrez, se a gente for ver, elas de alguma maneira simbolizavam alguns elementos, algumas estruturas da sociedade medieval. Nós tínhamos, por exemplo, o rei e a rainha, ou o rei, na verdade, e a rainha representando as corporações e o governo. Nós temos o bispo, a igreja, a polícia, o exército, como o cavalo, a torre, tá? E os peões, no caso você ou qualquer outro indivíduo que não fizesse parte desse universo aqui, representado por essas instituições, poder, ou então simbolizando qualquer elemento de hierarquia sobre os homens, beleza? Então isso é importante da gente lembrar. Bom, professor, mas como é que funcionavam as relações sociais dentro do mundo medieval? Como você já deve ter visto na sala, a principal relação entre indivíduos que caracteriza, a rigor, todo o mundo medieval, ela vai, europeu principalmente, ela vai se basear em dois elementos, suzerano e vassalo, a suzerania e a vassalagem. Então, se a gente pegar o suzerano como aquele que tem a proteção, o dever da proteção e a concessão do feudo, ele tem esses aspectos. Por outro lado, o vassalo, ele deve, ao receber essa concessão do feudo e a proteção, um auxílio militar ou monetário, normalmente pode ser um e outro, ou os dois, e a fidelidade e o conselho, tá certo? Então ele vai pedir conselho ao seu suzerano, ele deve uma fidelidade, não é uma relação capitalista, não é uma relação de contrato, é uma relação literalmente de suzerania e vassalagem, tá? É uma relação mútua, todos os dois dão e recebem as suas devidas obediências e direitos. Bom, essa relação de suzerania e vassalagem, ela pode ser aplicada a vários níveis, não é só na relação, por exemplo, do camponês com o seu senhor feudal, não. O rei, que seria o suzerano dos suzeranos, ele tem vassalos, grandes vassalos, como por exemplo um grande bispo ou então um grande cavaleiro, tá vendo? Então ele tem grandes senhores que estavam sob sua suzerania. Esses, por sua vez, tinham relações de vassalagem com esse grande rei. Só que esses poderiam, digamos assim, terceirizar, entre aspas, ou seja, estabelecer essas mesmas relações com outros grupos. Por exemplo, aqui, esse senhor aqui feudal, ou esse bispo aqui, ele poderia ter relações de suzerania com esses cavaleiros, que eram pessoas normalmente importantes, e tá vendo aqui, cada um desses, e esses aqui, suzerania. Então ela não necessariamente se aplicava só a um indivíduo poderoso de uma região com seu pequeno lá camponês, não, ela se fazia em diversas escalas da sociedade medieval. Isso é bem importante, tá? Bom, feita essa primeira distinção agora, eu quero que você vá para o segundo vídeo, porque eu quero que você responda, a partir dessas reflexões sobre as relações entre os indivíduos no período medieval. Quero que você então vá pensar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à sociedade medieval, fazer um estudo e responder a questão. Tudo bem? Grande abraço e até mais!